como diz o Jô Soares, simpatíssima pessoa aqui, ele sempre pega na mão aqui. Exatamente. Tudo. Tem tudo para exatamente. E eu tenho o enorme prazer de falar algumas palavras sobre a obra dela. É impossível estudar os partidos políticos você pode entrar por vários aspectos. Você pode estudar organizações partidárias, você pode estudar os partidos no governo, você pode estudar os partidos no eleitorado, que é um pouco a divisão aí, o nosso mapa para estudar os partidos. É impossível estudar os partidos políticos no Brasil sem tropeçar sobre vários textos da Raquel, num bom sentido. E além de se dar conta que ela cobriu todas essas áreas, muitas vezes a gente se dá conta que ela foi a primeira a cobrir determinados assuntos, né? Então, isso já começa, na verdade, com o trabalho de mestrado dela, o PT, a formação de um partido, escrito em 87, onde ela recupera a ideia de Duverger no Brasil. De uma certa forma, os outros autores tinham concluído que não existe um partido de massa, um partido com filiação em massa, um partido que tem enraizamento social, um partido que tem atuação fora da atividade propriamente eleitoral. Muitos autores tinham concluído que não existe esse tipo de partido no Brasil. E a Raquel, então, ao descrever os primeiros 3 anos da existência do PT, ela recupera essa ideia e a principal tese dela é que o novo do partido do PT é ser um partido que chega pelo menos próximo desse ideal de partido de massa. Então, se nós lembrarmos, recapitulamos um pouco, tinha já a monografia sobre partidos políticos lá sobre os anos 30, integralismo, e sobre os anos 50, sobre a UDN, todos nós lemos essas obras monográficas da Lúcia Hipólito, finalmente também sobre o MDB, né, da Dalva Gil Kinzo, mas ninguém tinha escrito ainda uma monografia sobre um partido pós-85. Então, a Raquel emplaca com esse trabalho sobre o PT, descrevendo o PT, e descrevendo também de uma forma original, porque descreve a forma organizacional. Assim, ela pega o script do Verger e meio checa o quanto o partido chega próximo desse ideal. E não sou eu que digo que essa era digamos, um grande trabalho inicial, mas ela foi premiada exatamente 30 anos atrás por esse trabalho aqui pela Ampox. Então, esse foi o primeiro prêmio que ela recebeu. Depois ela cobriu, no doutorado, ela cobriu outro assunto, então, de uma certa forma, tendo cumprido essa etapa de trabalhar sobre os partidos enquanto organizações, ela foi para os partidos nos governos. Então, no doutorado, ela também precursora, numa onda que vem depois mais forte, que hoje achamos normal, ela descreve os partidos no governo, a relevância da estruturação das coalizões das coligações eleitorais e das coalizões no governo, e a relevância dos partidos políticos como entidades estruturadoras dessa dinâmica eleitoral e da dinâmica de formar governos. Então, o trabalho de doutorado dela versa sobre os partidos nacionais, sobre o âmbito nacional, ainda terminando com o segundo governo Fernando Henrique, né? Mas depois ela produziu um outro trabalho na mesma linha sobre os governos subnacionais, muito pouco, eu tenho a impressão, muito pouco conhecido, mas um trabalho exaustivo, analisando em todos os estados brasileiros, para 4 eleições seguidas, novamente essa questão da lógica da competição eleitoral que gira em torno de alguns poucos atores, alguns poucos partidos,
e do trabalho complementar, como normalmente, ela mostra como normalmente a coligação eleitoral não é suficiente para garantir a maioria, como adicionalmente, digamos, o trabalho das coalizões gera, digamos, o volume suficiente de deputados para poder dar uma base de governo aos governos estaduais. Então, esse é um trabalho exaustivo, replicando essas teses sobre o âmbito federal. E, finalmente, o terceiro importante assunto dos partidos no eleitorado é um assunto que, enfim, que permeia o trabalho dela, mas que ela pega mais pesado a partir, na verdade, do momento que ela inicialmente faz parte de uma iniciativa importante do ESEB, do Estudo Eleitoral Brasileiro, que inicialmente era uma iniciativa solta, ninguém sabia que teria tanta sequência, mas colocando na mão dela, resultou numa sequência de pesquisas agora produzidas regularmente. Então, ela institucionalizou essa pesquisa com dados padronizados agora sobre, de um lado, sobre o enraizamento dos partidos, digamos, essa questão para ela se torna muito importante, onde é a base eleitoral dos partidos, e ela sempre pergunta pela geografia eleitoral, assim, esse também é um tema que permeia o trabalho dela, perguntando onde que estão as bases eleitorais em termos sociográficos, mas em termos geográficos também, né? E muito cedo, já no primeiro trabalho, tinha identificado essa divisão entre regiões mais atrasadas, regiões mais industrializadas. E nesse trabalho sobre a geografia eleitoral, sobre as bases sociais dos partidos políticos, ela também é uma das primeiras a apontar a virada em 2006, quando o mapa eleitoral vira no Brasil, né? Enquanto até 2002, até as eleições nacionais de 2002, basicamente a base eleitoral da esquerda era o Sudeste e da direita era o Norte e Nordeste. Em 2006, essa base vira. O Nordeste vira a base eleitoral da esquerda e o Sudeste vira a base eleitoral da direita. Então, ela também, isso nós estamos acostumados a comentar hoje, a ver com mais detalhe, mas ela também é uma das primeiras a apontar essa mudança na geografia eleitoral. Então, isso um pouco sobre os partidos políticos. Então, se você pode tentar fugir, mas você não vai conseguir fugir. Se você estudar seriamente partidos políticos no Brasil, você vai ter que discutir em algum momento com os trabalhos da Raquel. E o outro tema grande, importante, é o tema da adesão democrática. Quer dizer, a partir do ESEB, o olhar mais amplo é sobre, digamos, a teoria do fundo, a ideia da cultura política, a importância das atitudes, da socialização dos cidadãos e das atitudes que eles adquirem, ou os comportamentos que eles demonstram frente a vários atores no sistema político. Então, ela vira... tem uma série de pesquisas dedicadas a esse tema, sempre também vinculadas ao ESEB, que vai, como falei, sendo produzido regularmente a partir de 2002, e ali ela também sistematiza esse tema, separando, enfim, categorias que hoje também conhecemos, mas que ela aplicou primeiro, separando entre as várias avaliações que os cidadãos fazem, a avaliação dos serviços públicos, de um lado, da avaliação dos governos, do outro lado, da avaliação das instituições políticas, o terceiro aspecto, e da avaliação do regime. Ela sempre toma muito cuidado em tudo que ela escreve de separar esses vários aspectos e tentar identificar como eles interagem, né? Então, para não me alongar muito, mas um dos resultados interessantes é que ela sempre aponta que, de uma certa forma, as avaliações mais gerais do sistema político democrático no Brasil são normalmente mais positivas,
mas as instituições políticas como o parlamento, como os partidos políticos, são avaliadas de forma mais negativa, né? Então, esse é um argumento que permeia também os trabalhos dela sobre esse tema. E o argumento, basicamente, enfim, sempre se repete e basicamente mostra um certo paradoxo, né? Como é que uma população que ainda avalia que a democracia é a melhor forma de governo ou que não há outra forma, ou escolhendo entre dois ainda a forma preferível, como que ela chega a essa conclusão majoritariamente, né? Nesse índice o Brasil está relativamente bem colocado, mas, por outro lado, quando ela avalia os serviços governamentais e principalmente os partidos ou o parlamento ou as várias instituições políticas, ela tem uma avaliação muito negativa, né? Então, ela talvez, como isso continua sendo um tema atual, talvez ela possa comentar um pouco sobre isso. E o último ponto que eu queria comentar, e é mais relevante ainda, é também um trabalho precursor que ela publicou em 2000, com o Timothy Powell e com o Scott Mainwaring, sobre partidos conservadores no Brasil contemporâneo. Então, conhecendo o trabalho e digamos, a sistemática dela, já dá para imaginar o que ela vai fazer, né? Então, ela discute a organização partidária, as raízes sociais desses partidos, o histórico desses partidos, a fragmentação, chega à conclusão que eles são mais indisciplinados do que normalmente os partidos de direita em outros países da América Latina, mais fragmentados. Talvez a conclusão mais surpreendente seja que eles são menos partidos que têm a sua base eleitoral na elite, mas são surpreendentemente partidos que têm aprendido durante todo o percurso histórico, mas talvez com mais sucesso, reaprendido a dialogar e a conquistar o voto do eleitor simples, pobre, no Brasil atual. Então, de 85, enquanto na fase 45 a 64, os partidos conservadores vêm caindo, têm sucesso eleitoral declinante no argumento dela, e também, durante a ditadura, o Partido Conservador, a Arena, tem um sucesso eleitoral em declínio. Em 85, surpreendentemente, os partidos conservadores conseguem sucesso eleitoral mais ou menos estável, na faixa de 50% dos votos, muito fragmentados, mas juntos eles têm 50% dos votos, então eles são, digamos, fortes, mas, adicionalmente, eles têm a capacidade de recrutar o eleitor pobre, né? Bom, isso virou em 2006 e virou mais ainda hoje, então talvez você possa ou queira continuar aqui e explicar para a gente o que está acontecendo agora. Tá bom? Aqui. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a Unpox, a pessoa do Fabiano aqui, por este convite, né? A satisfação muito grande de ser convidada para estar nessa sessão, que é uma sessão bem bacana, né? De contar o que a gente fez, de falar sobre o que fez e de responder perguntas que alguém fará sobre o que a gente fez. Então, em primeiro lugar, essa satisfação muito grande, né, com esse convite aqui. E enquanto eu preparava, o Bruno ontem falou para mim, você precisa falar alguma coisa articulada, pelo menos, né? Então, eu falei, bom, então eu vou para o quarto preparar, né? Enquanto eu preparava essa... Enfim, é muito rápido, mas está mais ou menos articulado, Bruno. Eu aqui senti um enorme incômodo e, ao mesmo tempo, satisfação, né? Satisfação, porque eu estava fazendo exatamente isso, e incômodo porque eu me dei conta de que tudo aquilo que está incomodando a gente hoje tem a ver com tudo aquilo que eu fiz até agora, né? Um partido que não consegue, é um partido que erra, um partido que tem problemas, uma democracia em risco, a adesão democrática que não existe, o conservadorismo crescendo, a opinião pública dando esses sustos na gente sobre o que ela pensa de valores e como é que ela se comporta na situação que hoje o país se apresenta para nós. Então, era um incômodo satisfatório, uma satisfação incômoda. Não sei muito bem como escolher, mas tudo aquilo que eu vim fazendo hoje... parece que transborda, né? Virou um grande problema.
O que é ótimo, porque... ótimo, o que é muito bom para conversar, né, aqui com vocês. Não é ótimo coisa alguma, mas é bom para a gente tocar a conversa aqui. E aí eu preciso agradecer muito o Bruno por ter feito essa apresentação, porque, em primeiro lugar, porque ele já falou tudo, né? Não preciso falar mais nada do que eu fiz aqui. Ele falou, tive o prazer de que o Bruno, então, fosse aos meus trabalhos para fazer esse resumo. É um querido amigo, ex-colega de departamento, infelizmente para nós, mas fico muito feliz dele ter feito essa apresentação aqui. O terceiro ponto, que é só para falar da celebração da coisa, o Bruno já comentou, faz exatamente 30 anos que a Ampox, então, me concedia o prêmio de melhor tese de mestrado pelo trabalho do PT, como a melhor dissertação de mestrado. E eu acho que as coisas começam ali, né, ou começaram antes, não dá para saber. A trajetória da gente é muito múltipla, né, onde é que as coisas começam a criar caminhos, né, que você vai seguindo. Sem dúvida, o trabalho do PT foi um marco importante. Para mim, é um marco inicial, né? Para a bibliografia de partidos, foi um marco importante, porque o Bruno falou, né, a questão ali de mostrar a novidade, ela emerge não apenas como novidade em termos de organização, discussão teórica, tal, mas foi exatamente uma novidade no momento em que todo o resto do mundo, né, ocidental, falando de partidos políticos, estava falando da crise dos partidos, né? Eles estavam sendo superados pela coisa dos movimentos, os partidos estavam em declínio, e aí aparece uma alternativa reconhecida mundialmente, né, uma alternativa política, que era dessa organização muito distinta, frente aos modelos que estavam se colocando, e que aí eu trazia como uma monografia na minha dissertação, que foi premiada, acho que não porque era o caso do PT, mas se eu puder olhar o meu trabalho como professor agora, né, vamos olhar o trabalho que foi feito aí enquanto eu era aluna, tinha ali uma combinação interessante, metodológica, inclusive, e acho que isso enriqueceu muito. É um trabalho que traz a coisa quantitativa, que traz análise documental, que trazia análise do discurso, que buscava trazer análise de survey, que era um survey feito ali em São Paulo, nas capitais, sobre o perfil do petista. Então, era essa coisa das abordagens complexas, né, das misturas de abordagem, já estava ali, né, e isso, de fato, acho que enriqueceu muito o trabalho, que, quando foi publicado pela editora Paz e Terra, tinha acabado de ter eleição para São Paulo e a vitória da Irundina. Então, tem ali um pós-fácil que procura entender, né, o que aconteceu com o partido. Olha só, cresce, olha que comportamento importante em São Paulo. Já trazia essa análise, vou chamar de adicional, né, um anexo, talvez, para aquilo que o PT já se colocava na sua, inicialmente. Né. Não fica fácil falar de trajetória. Ontem, a nossa colega Célie, do Rio Grande do Sul, falou que, quando ela veio aqui na conversa com a autora, foi muito fácil para ela, porque ela tinha acabado de fazer o concurso para titular, ela pegou o memorial dela e trouxe. Não estou fazendo isso aqui, né, mas a trajetória é um pouco isso, né, o que você vai fazendo ao longo do tempo, que vai impactando nos trabalhos que a gente publica. Né. Entre o meu mestrado e o meu doutorado, o doutorado é esse dos partidos nos governos, né, dessa relação que o Bruno chamou aqui de pioneira, para tentar entender o que acontece, né, na percepção do executivo de usar essa proporcionalidade partidária no parlamento para compor suas forças políticas. Aparece isso no final, no meados dos anos 90, só depois que isso, de fato, pega uma velocidade maior na bibliografia brasileira acadêmica. Né? Mas tem ali, no meio desse caminho, tem o CESOP, né? Tem o CESOP e uma revista que emergiram, graças à Ampox, novamente. A Ampox tem um papel enorme na formação do CESOP, porque a ideia dele surge aqui, no GT de partidos políticos. E, no final dos anos 80, quando, então, a democracia começava, né, a nos dar uma luz e um brilho grande para os nossos trabalhos. E aí, ali naquele GT em que você tinha o Olavo, o Bolívar, o Lavareda, a Maria Vitória Benevides, o Moisés, o Olsen, que era o diretor do Ibope naquela época. Gustavo, acho que participou dessa história um pouquinho depois. Gustavo Ventura está ali atrás e foi também uma personalidade importante para o CESOP se constituir. Nós saímos dali no final dos anos 80 e início dos anos 90, prontos para dar o valor que a opinião pública numa democracia tinha que ter. E, para você fazer disso algo razoável, dentro da academia, você tinha que criar
base de pesquisa, dar cientificidade para uma série de análises, né, que estavam sendo feitas. Tinha que ter um banco de dados. Você tinha que produzir pesquisa e coletar o que foi feito, né? E isso foi lá para nós, para a Unicamp. E aí pegamos esse touro à unha, o Plínio Bentsen, né, da Sociologia da Unicamp, que era do GT de partidos aqui, também teve um papel fundamental nisso. E ali a gente montou o CESOP. O Gustavo tem, sim, um papel importantíssimo por conta do Datafolha naquele momento e por conta de ser nosso colega de academia, né? E a revista Opinião Pública, que vem em seguida, logo em seguida, porque não se tratava só de criar um lugar ou de constituir um centro ou uma base de dados que viraria instrumento de pesquisa para as pessoas. Se tratava também de você constituir um veículo que conseguisse estimular uma área que não estava mais tão... não tinha mais tanto estímulo como ela havia tido nos anos 70, com pessoas como... o pessoal do IUPERJ, antigo IUPERJ, né? Hoje IESP, o pessoal do IDESP em São Paulo, que produziam surveys nos anos 70, 80. O Fábio estava aqui hoje de manhã. O Olavo foi importante, o Olavo Brasil. A Mauri de Souza, Bolívar. Essa produção grande teve um impacto muito importante no final dos anos 70, início dos anos 80, mas ela ela recuou. E se tratava de fazer com que isso ressurgisse, né? Então, a revista foi pensada no seu início, na sua origem, como um espaço de discussão, de produção, de divulgação, para que essa área se estimulasse para nós, pesquisadores, e para alunos, né? Ela começa ainda muito amadoristicamente, com tradução de textos, porque o inglês sempre foi um problema para nós. Hoje talvez não seja mais tanto, mas continua sendo, mas lá, há 25 anos atrás, era um problema muito maior. Com a tradução de alguns textos importantes da área, né, na área de cultura política, na área de comportamento político. Isso para contar o quê? Né? Essa trajetória de escrever algumas coisas que viraram referência veio junto com criar institucionalmente algumas coisas que viraram referência também, porque são bases de pesquisa, né? São bases para a pesquisa e são referências institucionais que ficaram importantes para a área, né? A revista Opinião Pública conseguiu, ao longo desses 25 anos, criar uma referência, a revista A1, é uma revista que todos consideram realmente da ciência política. A gente não sabe se gosta disso ou não, porque nós fazemos sociologia política, na verdade, não é só ciência política, mas, de todo modo, né, ela virou algo importante, né, e nós gostamos disso, né, dessa coisa importante. O Bruno comentou sobre a minha produção nessa área, de coisa de comportamento e tal. Acho que não custa lembrar que, nesse meio de caminho, eu tive 2 prêmios, esses que foram internacionais, da Associação Mundial de Pesquisa de Opinião, um exatamente tratando dos surveys de 1982, né, sobre comportamento dos paulistanos naquela época, né, e das capitais paulistas, que era algo que, no terreno, né, de estudos da cultura política internacional, o caso brasileiro estava muito desconhecido, né, e dali vem, talvez, até o estímulo para que isso se aperfeiçoasse, né? E, em 2005, um novo trabalho que também falava sobre adesão democrática, e aí começa um pouco essa onda que, ao lado dos partidos, porque o trabalho dos partidos conservadores foi no ano 2000, por aí, dos legislativos estaduais, tal, sempre foram dois caminhos que eu segui, né? Nunca foi só partidos ou só comportamento. E essa parte da adesão democrática agora tem sido um terreno importante para mim, mesmo tendo acabado agora um projeto importante com vários alunos que estão aqui envolvidos sobre a política paulista, né? Bruno esteve nesse projeto com temática da FAPESP, onde tentamos desvendar o que acontece em São Paulo. Quem sabe os resultados de domingo nos ajudem a desvendar ainda mais o que acontece com o voto paulista, com os partidos em São Paulo. Esse também, então, foi um caminho percorrido, mas a praia agora, né, o campo da questão democrática é o que mais vem me preocupando, por questões óbvias, né? Hoje, na palestra, na conferência do Fábio, eu até mencionei algumas coisas importantes. Nós temos visto, não sei o que o próximo ESEB, que vai a campo agora em novembro, vai mostrar para nós, né? A ansiedade será grande até lá. Mas nós temos visto que as referências sobre democracia estão cada vez mais escassas, rarefeitas, fluidas.
E o que me incomoda vários, mas me incomoda frontalmente, e daí, portanto, a preocupação em produzir sobre isso, é como é que 14 anos de governos petistas, em que você criou referências democráticas, políticas públicas, políticas sociais, à inclusão, à igualdade, enfim, as tentativas de quebrar preconceitos, como que isso não cria referência, né? Como que isso chega num terreno em que, usando a expressão do Fábio, né, o Brasil é fascista. Ele é incrivelmente fascista. Se depois de tudo isso, nós ainda vemos as expressões que temos visto, né, no cotidiano, nas opiniões, nas vontades das pessoas. Então, esse é o campo da cultura política, mas a cultura política sempre vai ser uma dimensão controversa na ciência política em si, né, mas é o campo do comportamento, né, do comportamento político. E isso é que, na verdade, vem agora me atraindo muito para trabalhar, que é o quê? Essa relação entre democracia e populismo, que o mundo já tem mostrado em várias versões, e que a gente agora está vendo no seu pior momento, na sua pior fase, na sua pior expressão, que vem a ser o Bolsonaro, que vem a ser esse movimento de direita, e que vem a ser essas mobilizações de movimentos organizados, inclusive, que não começaram hoje, né? Começaram faz tempo, e eu acho que nós erramos, em alguma medida, em prestar atenção devidamente nesse movimento da política. Né? Não é que a gente errou, né? Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo na hora que elas acontecem, né? Tem que dar um tempo para as coisas amadurecerem. Mas nós temos que prestar atenção, né? O que é isso? Não surge agora, né? E acho que talvez o Fábio tenha muita razão, né? Tem que olhar lá atrás para ver que caminho é esse que percorre a política nacional, a política brasileira e a opinião pública brasileira, para termos o cenário que temos hoje, né? Enfim, eu não sei se vale a pena, talvez mais abrir um pouco as pessoas, saber se têm interesse em saber como que as coisas aconteceram, como é que você fez tal trabalho, como é que isso aconteceu. Eu não sei, fica aberto aqui. De toda maneira, eu estou muito feliz em estar nessa conversa com vocês e, de novo, agradeço ao Unbox. Né? Aqui, por favor. Obrigada. Vamos fazer uma rodada de perguntas, então? Tá, beleza. Raquel, muito bom ter você aqui, conversando um pouquinho sobre o seu memorial, ainda que feito às pressas no quarto de hotel. É uma pergunta assim, que é muita curiosidade, na verdade, você estava falando do seu mestrado, que foi feito nos anos 80, e aí me caiu uma questão que era uma conjuntura diferente, em que os tempos da política estavam se movimentando, como foi ter capacidade de se distanciar dos momentos quentes, porque eu fico pensando agora, a gente fazendo ciência política no meio desse turbilhão, como é difícil a gente se distanciar o suficiente do nosso objeto para fazer ciência, que eu acho que foi muito bem feita, tanto que é um trabalho referência de tudo mais. E como foi esse processo mesmo, assim, da construção da sua dissertação no meio do próprio surgimento do partido? Quer dizer, como foi essa relação? Seu objeto. Eu acho que eu respondo. Pode ser conversa? Pode ser. Pode ser conversa? Aí já passo ali. Não, respondo para a Marcela. Então, sim, assim eu não respondo muito longamente também, porque tem mais gente. Essa é a parte boa da coisa, a parte pitoresca, né? Porque eu sabia. A gente vai muito sozinho para a pesquisa de campo, né? Por mais que você tenha alguém que fala, olha, faz lá isso, faça aquilo, mas é você que está fazendo, né? É você que está pondo a mão na massa. Essa sensibilidade é só sua, né? E era uma coisa que me envolvia muito em termos politicamente pessoais, né? Ou pessoalmente políticos, né? Envolvia porque era o PT, né? E claro que eu estava entusiasmada com aquilo, né? Com aquela proposta de estudar aquele objeto de pesquisa. E claro que tinha núcleo de base perto da minha casa, né? Óbvio, sempre tinha núcleo de base. Claro que eu ia lá ver as discussões. E teve um momento que eu falei, eu não posso mais participar disso aqui. Tem uma hora que você tem um sinal que você fala, eu preciso parar de dar palpite no documento que este núcleo vai apresentar para internúcleos na outra semana. Eu não posso dar palpite. Eu estou exatamente dando palpite no que eu estou estudando. E aí, esse momento é um momento em que você amadurece a pesquisa que você está fazendo. Né? Não é alguém que te fala, não vai lá porque você precisa ter objetividade científica. Não adianta, porque você vai. Né?
Mas é você que percebe isso. Então, chega uma hora que você fala, eu tenho que parar de ficar aqui, né? E olhar só o que se produz. Podia até ir lá fazer qualquer outra coisa, mas não participar mais, né? E aí você vai percebendo, né, qual que é a relação que você tem com o objeto de pesquisa. Então, essa parte documental que eu falava aqui, né, ela só, de fato, começa a ser realmente de verdade, né, no momento em que eu saio. Mas eu tinha que conhecer o que eu estava fazendo, né? Então, eu fico imaginando você, que também foi para reuniões, né, do seu objeto, como é que foi difícil avaliar e que momento é esse em que você não pode ficar participando. Você precisa estar lá e participar. É a coisa da observação participante com alguma racionalidade da ciência política. Essa é uma mistura metodológica interessante, né? Mas o pesquisador percebe isso. E aí tinha para além disso, né, tinha muito material na frente, né, porque aquele é o momento que estava transbordando a coisa da política popular do PT. Então tinha muito material discursivo, muita entrevista, muito dado. E aí a dificuldade também foi essa: como sentar numa mesa com tudo aquilo e começar a organizar, né? Naquele tempo a gente fazia mestrados longos. E o mestrado foi realmente longo, né? Ele durou, acho que quase, um pouco mais de 5 anos, meu mestrado, né? Mas, e 5 anos que ninguém me cobrou. Isso que era bom da coisa. E, nesse meio tempo, enfim, nós estamos falando de muito tempo atrás, né, Marcela? É um tempo em que a própria Unicamp não exigia doutorado para você entrar em concurso para ser professora. Eu virei professora da Unicamp antes de defender minha dissertação. E antes de fazer essa defesa, eu dava aula na graduação. As coisas eram muito diferentes naquele momento, elas não tinham etapas pré-determinadas, como a gente veio fazendo isso. Então, você vai amadurecendo com mais rapidez, né? Então, quando chega na fase final de eu redigir minha dissertação, eu já era uma professora, eu já sabia como ler algumas coisas, você já sabe como coordenar, você adquire uma outra prática da coisa, né? É muito mais que isso, né, a experiência, mas eu consigo resumir nessa coisa para você. Acho que é ali tinha... Desculpa, não é uma pergunta, é um agradecimento. Contar uma história bem breve. No início dos 2000, eu comecei meu doutorado e precisava usar os dados WVS para testar algumas hipóteses aqui para o caso nacional. Entrei em contato com a equipe do Engelhardt, já muito preocupado com os custos envolvidos com o recebimento desses dados, uma vez que nós estávamos ainda engatilhando na transmissão via web de grandes volumes de informações, e me disseram, não existe na Unicamp o CESOP. Eu fiz uma breve ligação de menos de 5 minutos para o CESOP, e uma semana depois recebi, para minha surpresa, sem custo algum, um CD-ROM com todas as informações que eu precisei para a minha tese. Parece pouco, mas para quem estudava numa universidade periférica, isso fez toda a diferença. Então, meu agradecimento. Então, é isso mesmo. A coisa do CESOP era essa ideia, de viabilizar instrumento de pesquisa sem custo. Primeiro, porque ela é pública, né? E segundo, porque senão não funciona, né? E você falou uma coisa da transmissão via web, que só me lembra de contar algo que é pitoresco da história do CESOP, né? O Hopper Center, em 91, foi procurar a Unicamp, porque eles queriam fazer um grande convênio na América Latina para ter intercâmbio de dados, né? Era um projeto sobre survey na América Latina. E eles foram até a Unicamp, porque a Unicamp, em 90, era a única universidade ao lado da UFRJ que tinha ligação de fibra ótica para fazer transmissão de dados, graças aos físicos da Unicamp, né? A UFRJ não tinha o menor interesse em trabalhar com comportamento político, mas nós tínhamos todo o interesse em trabalhar com comportamento político. Então, nós fizemos o convênio com o Hopper Center naquele momento, que é quase que no momento de fundação do CESOP, né? Está ali a Fabíola, que conhece também a história do CESOP. Não essa inicial, mas conhece o resto da história. A minha pergunta para a Raquel vai um pouco oposta da Marcela. Eu não vou fazer perguntas sobre o passado. Meu interesse agora é com o que virá. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: na semana passada a gente teve lá no Unicamp, o CESOP organizou aquela mesa sobre eleições e tal. A gente estava, e ainda estamos no meio do turbilhão, mas as coisas, pelo menos assim, para mim, assentaram mais um pouco, e eu estou parando das lamentações e estou querendo uma agenda
assim, do que a gente vai fazer daqui para frente. E é nessa perspectiva que eu lhe pergunto, assim, a partir do que a gente tem, a partir de todo esse cenário, eu acho que de todo esse resultado eleitoral que a gente teve no primeiro turno e vamos ter agora no segundo turno em domingo. A partir disso tudo, uma perspectiva de real life agora. O que, assim, qual vai ser a nossa agenda de pesquisa, assim? O que é que a gente precisa aprender, o que é que a gente precisa lançar como objeto, como metodologia, para entender melhor essa política brasileira, que a gente percebeu que estavam acontecendo movimentos que a gente não conseguiu captar. Então, o que é que a gente faz daqui para frente? É isso. Não sei. Você não falou que é assim difícil. Talvez torne a coisa mais fácil. Como você já escreveu sobre isso, eu me lembro daquele livro sobre os partidos conservadores, onde você escreveu que os conservadores no Brasil moderno, pós-85, têm, digamos, 3 bases. Um é o elogio ainda do regime militar, o saudosismo do regime militar e a pouca adesão à democracia, mas naquele momento vocês viram isso em declínio. A segunda base é a base dos valores conservadores, da família, tradicionais. Na época você citou exemplos como aborto, hoje podemos citar 3, 4 outros de diversidade, casamento homoafetivo, mas enfim, o tema continua o mesmo, dos valores. E o terceiro era uma análise que vocês fizeram das 2 bases meio divididas do conservadorismo, de um lado sendo neoliberal, quer dizer, adotando a agenda neoliberal de reforma, de diminuir o Estado e tudo mais, mas do outro lado quase oposto, uma outra base ainda do clientelismo, do corporativismo, e tudo isso, na verdade, a gente vê também nesses candidatos atuais, né? Então, talvez isso facilite um pouco. Facilita. É só pegar esse livro e você... A pergunta não é fácil de ser respondida, mas tem algumas indicações aqui. Uma delas é essa que o Bruno me facilitou aqui a resposta, né? A coisa do conservadorismo partidário, ela está colocada em matrizes que já conhecemos. O que tem que fazer como agenda? Eu acho que tem gente querendo estudar Partido Conservador por aqui, né? Tem que pegar exatamente essas matrizes e ver o que aconteceu com elas, o que está acontecendo com essas matrizes, né, do conservadorismo brasileiro no âmbito dos partidos. Não há nova direita no Brasil. Essa afirmação que a gente tem escutado, o que é a nova direita no Brasil, tal, não existe nova direita. Ela sempre esteve aí, né? Do jeito que ela sempre esteve. Achamos que ela tinha refluído, recuado, mas não, né? Teve algo aqui que fez com que ela emergisse com muita força. Esse é o X da coisa para nós. O que é essa muita força que fez crescer, né? Mas as matrizes da direita estão postas desde sempre, acho que desde a Primeira República, se a gente quiser exagerar um pouco, né? E do conservadorismo social, idem. Aliás, o Fábio falou isso hoje de manhã aqui, a coisa do racismo, da escravidão, a coisa do preconceito social, socioeconômico, sociológico, tal. Isso está aqui, né? Então, essa é uma agenda que eu entendo que ela é fundamental. A outra coisa no campo dos partidos é o que eu acho que nós temos que, de maneira... Não acho que ninguém inventa roda muito no campo dos estudos partidários, né? Porque a gente tem ali... conceitos e referências tão firmes, né, que é muito difícil você sair delas. Mas o que aconteceu com nossas agremiações fortes? É o caso de rever nossos conceitos aqui, né, de o que significa força partidária, o que significa organização interna, o que veio significando ao longo do tempo. Para o PSDB, eu acho que isso é fundamental tratar na nova agenda, né, por exemplo. Mas não só ele, né, não só ele. Para vários partidos... e eu acho que cabe agora pegar o PSL e ver o que é isso. Tem que ver o que é isso, né? Não era nada, e de repente é tudo. Ou é o segundo tudo, né? Porque é o segunda bancada, né? Mas não era nada, né? Então, que movimento é esse? Né? O movimento a gente sabe, né? Houve movimento, houve eleição de gente que nunca foi da política, tem lá, enfim, tem aquelas figuras escabrosas que agora são deputados, senadores, tal, não sei o quê. Mas o que significa isso para a organização partidária? O que vai significar isso para o PSL, né?
e para o sistema brasileiro. Então, acho que esse é outro ponto da agenda. E o terceiro ponto, que eu acho que é esse que está agoniando, pelo menos a mim, a todo mundo, eu acho que a gente vai ter que rever a ideia de consolidação democrática. Né? Não é possível. Não é possível. Embora nenhuma tragédia ainda tenha se debruçado aqui sobre nós, porque precisa ser depois de domingo que ela vai fazer isso, né? Embora a gente ainda não tenha qual é o cenário, não é possível que a gente esteja vendo. Em termos institucionais, ainda precisamos ter o resultado, mas em termos sociais, nós já estamos vendo a quebra, a ruptura, né? O debacle aqui da coisa do que seria uma consolidação democrática em nível das relações sociais. A gente está vendo isso. Então, será que tem que mudar o conceito lá atrás? 85 foi o quê para nós? 88 foi o quê para nós, então? Né? A definição de direitos, conquistas, etc. E tal. Então, é tudo tão ralo assim. Então, aqui eu acho que vale um investimento grande. Né? São ideias. Eu tenho uma... Não, mas está no Oswaldo que ele pediu. Eu tenho duas perguntas. Eu não quero falar do presente, então eu vou voltar para o passado, tá? A primeira delas é se você pode falar um pouco do papel que seus orientadores tiveram na sua formação. E a segunda é um pouco uma provocação. Quando você lê o Lamounier e Meneghello de 86, você se reconhece nele ou parece outra coisa de outra pessoa? Mas que engraçadinho, né, Oswaldo? Eu vou começar aqui pelos orientadores, né? É uma provocação mesmo, né? Deixa eu ver como é que eu respondo isso. Eu nunca tive orientadores que ficassem no meu pé ou que tivessem uma relação estreitíssima. Nunca. Não foi assim com a Maria Hermínia, meu orientador de mestrado. Não foi assim com o Vilmar, meu orientador de doutorado. Mas eu tinha era um momento muito diferente da universidade, em que tinha uma troca entre professores muito densa. Então, eu seria muito injusta com o Bolívar e com o IDESP, com a Dalva, com a Teca, se eu não dissesse aqui que aqui tem uma troca de convivência intelectual, de discussão de livros, de trabalhos, tal, sobre partidos, que foram fundamentais para a tese. Não vou dizer que isso é mais do que uma orientação, mas ela veio junto. Né? Então, quando eu apareço com um trabalho, primeira versão, a Maria Hermínia foi fundamental para não deixar eu defender minha dissertação como eu queria. Porque no dia que eu entreguei minha dissertação, ela falou, bom, tá ótimo, mas você não vai defender agora, você vai primeiro ler o trabalho da Margaret Keck, que acabou de defender, que é sobre o sindicalismo e PT. Falei, mas Maria, não está pronto. Falou, não interessa, vai ler e vai incorporar. Não interessa, vai ler e vai incorporar. Tá bom, professora. Maria Hermínia vai ler e incorporar. Foi o que eu fiz. E está lá, tem muito do trabalho da Margaret Keck na minha dissertação, graças a Maria Hermínia, que então foi lá e, não, senhora, não está pronto. Você vai lá e vai fazer. O orientador serve para isso. Não, senhor, não, senhora, vai lá e faz tal coisa. Né? Esse é o papel fundamental do orientador. Porque se ele não deixar a coisa fluir sozinho, também você não cresce. Tem que deixar. E no doutorado, a situação era muito diferente. Eu já era professora fazia tempo na universidade, já tinha feito um investimento institucional grande em pesquisa, na coisa do CESOP. Quando veio a ideia, ou o início do trabalho de doutorado, que era essa relação partidos e governos, era uma discussão de outro nível. Na verdade, eram trocas de ideias como orientador. Né? E aí o Vilmar aparece no meu trabalho como o meu principal leitor. Né? Ele foi quem leu, falou, oh, isso aqui é assim, assim, assado, e é alguém que pega e lê. Falou, agora está bom. É isso. Né? Então, eu acho que esses são papéis fundamentais de orientação. Não é ficar falando, agora vai ler tal coisa, agora vai ler aquilo. Isso também é importante, mas esse papel definitivo de agora sim, agora não, ou agora está bem, agora falta tal coisa, é o papel realmente do orientador. Né? E que, nesse aspecto, eu não tenho que reclamar. Né? Mas essa ideia eu tenho que reclamar? Não, talvez eu quisesse ter, naquele momento, uma leitura mais atenta, tal, mas isso é frescura de aluno, né? Que você quer aquela coisa na hora do orientador. Tal. Não precisa, né? Se você tem a capacidade de ir sozinha, você não precisa disso. Mas tem que ter alguém ali no final dando, né, o X, né, o visto. Né? Sobre o Lamounier e Meneghello, toda vez que eu boto isso numa aula, alguém me pergunta isso, tal, não sei o quê, porque eu sempre dou o curso de partidos e ponho lá Lamounier e Meneghello. Ele é um marco, de fato, na bibliografia, porque em 85, ele está escrito em 85, precisávamos de um trabalho que fizesse um resumo
do que tinha sido a trajetória, né, em resumo, não, apresentasse de uma forma um pouco mais sintética o que havia sido a trajetória dos partidos no Brasil até então. E ele vai lá no Império e, em 100 páginas, faz esse trajeto, né, até 85. Bolívar tinha tido esse insight, essa ideia, eu era pesquisadora do CESOP, assistente de pesquisa, estava ali no meio do meu mestrado, tal, ele falou que quer fazer junto comigo, eu falei, vamos, então vai lá buscar os dados, tal, não sei quem, vai lá trabalhar e tal, e vamos escrever. E foi assim que isso surgiu, né? A ideia de que você precisava construir a história dos partidos na esperança de que 85 para frente a coisa ia mudar. Né? Então, aquilo que o Lamouria e Meneghello trazem, olhando, e tem uma ideia muito negativa ali, né? Tipo, os partidos têm problemas sérios aqui, né? Até 85 não tem como ter visão positiva. E esse é o que marca aquele trabalho. Como é que depois, Raquel, você faz o trabalho do PT e faz tanta coisa? Como é que depois, Raquel, você fala que os partidos importam na relação com os governos? Como é que você explica essa mudança, né? Na verdade, é uma mudança de um trabalho histórico. Não tem como não ser, né? Você está escrevendo algo que para em 85 e ali a perspectiva é muito diferente, não nada. A não ser o PT, e o livro deixa isso claro, o Lamouria e Meneghello, a não ser o PT, demonstrava que poderia ter uma diferença no outro período, né? E que vem depois. Né? E aí, talvez, a dissertação, a tese de doutorado, tenta deixar isso mais arrumado, né? Aí, com uma certa maturidade maior do que era a visão dos partidos. Talvez a gente mude, né? Depois de tudo que está acontecendo, o próximo Meneghello e alguém seja um problema, né? Seja uma outra visão. Mas esse não é o problema, né? Essa é a natureza do trabalho sobre partidos, ele é histórico, não tem jeito, a não ser que você faça ali teorias sobre teorias, mas mesmo essas, né? Tudo é histórico. E eu explico o Lamouria e Meneghello assim: ele não me causa desconforto. Embora tudo que o Bolívar fale hoje vai contra uma série de coisas que eu penso. Mas é hoje, são as coisas que eu penso, são muito diferentes dele, não há dúvida, mas isso é patente, não preciso ficar falando aqui, né? Mas tem um trabalho aqui intelectual, e a importância do IDESP é fundamental para aquela geração que foi pesquisadora do IDESP, porque ali tinha um misto de convivência intelectual muito intensa, porque era um outro momento da universidade, um outro momento da vida dos professores. E existia uma certa generosidade acadêmica ali, né, de todo mundo ajudar os alunos daquela geração a crescerem. Dá para falar alguns nomes, o Zé Sheibub esteve ali, o Bruno vai um pouco depois para o IDESP, né, um pouco depois da minha turma. Nós tivemos uma influência grande do Marcos Figueiredo. Foi uma personagem na nossa formação metodológica inquestionável. Foi o Marcos Figueiredo que falava para a gente: vai aprender a fazer conta, depois você vem aqui com essa sua hipótese. E aí a gente ia aprender a fazer conta, que era o quê? Fazer regressão à mão naquela época, né? Os computadores não eram essa beleza toda que é hoje. Então a gente fazia tudo na mão. Então o Marcos teve um papel importantíssimo para nós, né? Naquela época ele estava em São Paulo e ficou muitos anos ali no IDESP. Então, essa coisa da convivência intelectual, mesmo que tivesse... Como a democracia estava sendo estabelecida, mesmo as diferenças ideológicas, porque no IDESP não tinha petista, só tinha Raquel, que era... Não tinha. Né? Mesmo as diferenças ideológicas eram absolutamente superadas por essa coisa do trabalho, né? Da vontade de construir uma visão de Brasil novo, né? Sei lá. E é isso. Respondi direitinho? Bom, eu não queria te perguntar nada, mas queria relembrar um período que a gente trabalhou bastante junto, né? Nós trabalhamos 4 anos juntas com Fernanda Azevedo, no primeiro projeto temático, FAPESP, Mídia, Eleições e Comportamento Político em São Paulo. Tá? E a Raquel foi a pessoa, sabe, importante naquele momento, porque a área de comunicação política, na verdade, a gente chamava de mídia política, né? Depois é que houve uma alteração. Esse projeto foi de 2000 a 2004, e naquele momento os nossos pareceristas eram muito chatos. Eles queriam, no primeiro ano de realização do projeto, e os resultados finais. Ou seja, não dava. Quais foram as considerações sobre o comportamento político, o comportamento da mídia, né, no processo eleitoral? Nós analisamos 2000, 2002, 2004, em São Paulo, né,
pela FAPESP. Então, acho que a gente sofreu junto. A Raquel foi fundamental em termos do posicionamento crítico, né, e da ajuda em relação à nossa área de comunicação política. O Fernando não dá nem para falar, porque ele também é um outro companheiro que trabalha nessa área, mas só lembrando que os outros projetos temáticos não foram iguais àqueles que eu enfrentei com você. A FAPESP era outra, a prestação de contas era outra, né? E trabalhar com a Raquel sempre foi muito bom. Tá? Então, é mais um depoimento que eu estou dando. Muito obrigada, Vera. Foi mesmo. Foi muito divertido trabalhar naquele projeto, porque nós tínhamos também uma convivência muito agradável, né? Estávamos todos na mesma direção. E foi ali um investimento interessante na área de mídia e política, porque ela não estava muito consolidada, essa área, muito legitimada, na verdade, né? Ela demorou para ser legitimada. E esse projeto, o ESEB 2002, acontece bem no meio desse projeto. E a gente usou muita coisa ali do ESEB na área de informação política, né? Uma das coisas que mais me encantou ali para tratar da coisa paulista, porque também tinha coisa de São Paulo ali no ESEB de 2002, era o papel do rádio nas eleições, né? Coisa que ainda tem, no meio dessa onda toda de novas tecnologias, nova onda, tal, o rádio continuava a ser algo importantíssimo para explicação de algumas referências de comportamento, né? Isso vem desse projeto, mas ele foi mais do que isso, né? Ele foi uma tentativa de fazer uma certa elaboração teórica sobre a questão da mídia e da política, imprensa, telejornalismo, radiojornalismo, trazer esses instrumentos todos, né, para dentro da área da ciência política com mais densidade. Eu acho que foi muito bom, enquanto projeto, enquanto Vera. Ali? Temos 3 minutos. É a última. Luciana. Vou fechar. Então, eu também queria dar o meu depoimento, né? Falar da Raquel, dizer que a liderança dela foi e é super importante para o campo, tanto de partido quanto de comunicação, e especificamente sobre a opinião pública, né? Porque o seu empenho, né, a sua trajetória contribuiu e contribui muito com o CESOP, que é um exímio banco de dados que a gente tem acesso o tempo inteiro, né? O Edinaldo falou. Eu também nunca tive nada negado, tudo prontamente aceito, com velocidade, sorriso de simpatia e tudo mais, e que passa de geração para geração. Meus alunos também, às vezes eles mandam para lá e falam, a gente não conseguiu, você tem que mandar um e-mail. Manda e-mail de pronto, eles têm acesso àquele mundo que parece a coisa mais feliz do mundo, você coloca um número lá, e aí vem 600. A gente brinca que chama felicidade, a senha é felicidade, porque acessar o CESOP é acessar a felicidade para o pesquisador que gosta de opinião pública. Assim como a revista, né? A importância que a revista tem para o campo é ímpar, né? E é uma oportunidade para a gente publicar. Então, assim, quando você falava, e depois da fala do Edinaldo, eu fiquei pensando assim, dos meus trabalhos, quantos que não têm a participação da construção institucional da Raquel? Eu arrisco dizer que 80% ou tem banco do CESOP, ou tem publicação na revista Opinião Pública, né? Então, tem, assim, estou dando bastante ênfase para essa coisa institucional, essa construção institucional, porque é muito importante, né? Então, eu acho que essa liderança, e não só, e que se repercute na formação nossa, que está aqui, da nossa geração, né? E da alegria também, assim, eu vejo os meus alunos também com essa oportunidade, e da alegria também dos alunos. E, assim, para mim é sempre muito bom estar na Unicamp, né? É sempre muito bom contribuir, porque é a maneira que eu percebo que eu posso retribuir essas oportunidades que o CESOP oferece para a gente. E eu fiquei muito alegre quando eu fui lá da última vez, que foi para o curso de opinião pública, né, opinião qualitativa, que os alunos são espetaculares do grupo de pesquisa, são espetaculares, foi um dos melhores cursos que eu dei, assim, não por causa de mim, porque eu cheguei lá para dar como eu daria em qualquer outro lugar, e eles me muniram
de tecnologia de uma maneira inacreditável. Então, para terminar, a última pergunta, uma pergunta que eu faria para você, porque quando ele colocou a questão dos desafios, hoje o meu desafio é metodológico. Hoje, se eu acordo de manhã, a minha missão, eu penso assim, eu penso muito nas coisas, missão, isso tudo passa na minha cabeça, mas o meu desafio hoje é metodológico. Qual que é o seu desafio hoje? Você falou que há um tempo atrás era mudar o Brasil, O que te faz acordar hoje e ir para a universidade? Qual que é o seu desafio? Qual é o seu segredo? Nossa, Luciana, eu estou realmente muito satisfeita com isso que você falou, porque essa coisa do CESOP, da senha felicidade e tal, porque, enfim, então as coisas deram certo, né? Porque era isso que a gente queria mesmo, né? Criar uma instituição, para usar o que você está falando aqui, que desse essa facilidade, né? Que ajudasse a fazer pesquisa, que fizesse uma área crescer. Que área é essa? Né? Da cultura política, da comunicação, da metodologia, enfim, são muitas áreas, né? Mas que fizesse esse terreno ir onde buscar as coisas com facilidade, porque esse sempre foi o maior problema do pesquisador, né? Onde estão os dados. Né? Então, acho que esse investimento na construção institucional sim, fez parte dessa trajetória toda. Eu fico impactada com o que você falou, contente, satisfeita. O que me faz levantar de manhã? Não tão cedo, mas o que me faz levantar? Apesar que eu posso acordar cedo, mas já funcionar logo cedo, não. Olha, é essa coisa de fazer pesquisa. Né? O que me faz acordar é ir lá, conseguimos o projeto da FAPESP, do ESEP, estava me deixando numa agonia enorme. A FAPESP, dessa vez, nos judiou muito. Ela esperou até o último minuto do segundo tempo para dizer para nós que tinha aprovado o projeto. Né? E a agonia era enorme, porque eu já tinha feito uma perambulação mundo afora, empresas, Datafolha, não sei o quê, para ver se vocês pagam o ESEB para a gente. Pelo amor de Deus, vocês bancam o ESEB, porque tem que ser feito esse ano. E a coisa não acontecia. Mas tínhamos mandado o projeto para a FAPESP, que, por N questões, né? Por questões de agenda interna, por questões financeiras, todo mundo vai sofrer daqui para frente e já sofre com a crise. Nós tivemos a resposta da aprovação no último minuto, e aí realmente foi quando eu mandei, na semana seguinte, um e-mail para vários colegas envolvidos no ESEB, tipo, tenho a felicidade de dizer que o ESEB vai acontecer, porque... E isso, de fato, motiva, né? Agora, estamos no meio da pesquisa, vai acontecer em novembro. O que faz levantar de manhã? Né? Essa coisa de que tem coisa rolando, tem coisa acontecendo, e a gente tem que explicar o que está acontecendo. Quer dizer, ao mesmo tempo que você acorda feliz porque tem o que fazer, você acorda triste porque o que você quer fazer não era bem sobre isso, né? Não era bem sobre a crise democrática, mas acorda a gente de manhã. É isso. Generosidade da Raquel. Não é todo pesquisador que disponibiliza dados que favorece a pesquisa, né? Então, acho que é importante o pesquisador ser generoso, porque não guardar os dados para si, não dificultar, e eu acho que você é o modelo perfeito. Isso eu aprendi isso. Eu aprendi essa generosidade no IDESP, aprendi na própria Unicamp, aprendi com a não generosidade de colegas internacionais que sentam na cadeira em cima das coisas e não soltam, até eles publicarem 3 livros sobre tal coisa. Né? Então, você vai aprendendo com isso, né? Como que isso é negativo para a produção científica e como tem que ser diferente. Né? Então, acho que a gente vai aprendendo com a vida como deve ser. Né? Muito bem. Vamos.